Você já ouviu falar da Agenda 2030, certo? Mas você tem ideia do que acontece nos bastidores das discussões que moldam essa agenda? São documentos públicos, fóruns internacionais e debates técnicos que definem o nosso futuro, mas que quase ninguém acompanha de perto. Hoje, nós vamos além da superfície. Você vai entender não apenas o que é a Agenda 2030, mas também de onde vêm as principais críticas e por que esse tema gera tanta polêmica no mundo inteiro. Fique até o final, porque vamos revelar exemplos reais que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Primeiro, o que é a Agenda 2030, de verdade? Oficialmente, é um plano de ação global adotado por todos os países membros da ONU em 2015. Ela é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Se você ler a lista, tudo parece ótimo. Os objetivos incluem erradicar a pobreza, acabar com a fome, garantir saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho decente, inovação, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, ação contra a mudança do clima, proteger a vida na água e na terra, promover a paz e criar parcerias globais. Na teoria, é um plano para um mundo melhor, focado em sustentabilidade, igualdade e uma economia mais justa. Mas é aí que o debate começa. Muitos especialistas, de diversas áreas, questionam não os objetivos em si, mas como eles podem ser implementados na prática e quem realmente está por trás dessas decisões. Então, de onde vêm as discussões e as críticas mais profundas? Elas surgem de análise sobre os fóruns, grupos consultivos e reuniões que acontecem ao redor da agenda principal. Esses encontros não são secretos, são públicos, mas geralmente são tão técnicos que não chamam a atenção da grande mídia. Nesses espaços, encontramos think tanks e organizações extremamente influentes, como o Clube de Roma, o Council on Foreign Relations e, claro, o Fórum Econômico Mundial. Esses grupos produzem relatórios, análises e recomendações que, muitas vezes, servem de base para as políticas que os governos e as corporações acabam adotando para alcançar os ODS. A questão que muitos analistas levantam é: até que ponto essas recomendações, vindas de grupos que não foram eleitos democraticamente, acabam direcionando o futuro de nações inteiras? Agora, vamos mergulhar nos 5 pontos que mais geram debate entre os analistas que acompanham esses processos de perto. Primeiro ponto: a ideia de uma governança global ampliada. A Agenda 2030 propõe parcerias globais para resolver problemas que nenhum país consegue resolver sozinho, como as mudanças climáticas ou pandemias. O debate aqui é sobre soberania. Até que ponto os organismos internacionais deveriam ter o poder de influenciar ou até ditar políticas internas dos países? Os críticos temem uma centralização de poder excessiva, onde decisões importantes para a vida das pessoas são tomadas por burocratas e técnicos em Genebra ou Nova York, e não pelos representantes eleitos localmente. Segundo ponto: a digitalização e a rastreabilidade. Para monitorar o progresso dos ODS, discute-se muito o uso de tecnologias avançadas. Isso inclui temas como identidades ou passaportes digitais, moedas digitais de bancos centrais, o CBDCs, e sistemas de monitoramento ambiental em tempo real usando satélites e sensores. A discussão é sobre o equilíbrio entre eficiência e privacidade. Por um lado, a tecnologia pode otimizar recursos e garantir o cumprimento de metas. Por outro, críticos alertam para o risco de um sistema de vigilância e controle social sem precedentes. Quem garante que esses dados serão usados apenas para o bem comum? Terceiro ponto: a redução das emissões de carbono. Esse é talvez um dos temas mais conhecidos. Para atingir as metas climáticas, são propostas novas regulações e taxações sobre carbono. As críticas mais frequentes apontam para o impacto financeiro que isso pode ter, especialmente sobre a classe média e os mais pobres. Quem vai pagar a conta dessa transição energética? Existe o risco de que essas políticas aumentem o custo de vida, da energia ao transporte,
e prejudiquem a competitividade de certas indústrias, levando à perda de empregos em alguns setores. Quarto ponto: as mudanças nos sistemas alimentares. Dentro dos debates sobre sustentabilidade, há um forte incentivo para a redução do consumo de carne, especialmente a bovina, por causa do seu impacto ambiental. Ao mesmo tempo, vemos um crescimento de investimentos em agricultura vertical, que usa menos espaço e água, e em fontes de proteínas alternativas, como as de origem vegetal ou até mesmo as cultivadas em laboratório. A controvérsia aqui envolve liberdade de escolha, o futuro dos produtores rurais tradicionais e a segurança de consumir alimentos produzidos com tecnologias tão novas. E o quinto ponto: as transformações econômicas globais. A Agenda 2030 e os debates ao seu redor promovem novos modelos de consumo e produção. Fala-se muito em economia circular, onde o desperdício é minimizado, e na necessidade de inovação para uma economia de baixo carbono. O debate aqui é sobre a velocidade e a escala dessa transformação. Críticos argumentam que uma mudança tão rápida pode desestruturar economias inteiras, especialmente aquelas que dependem de recursos naturais, sem que haja tempo suficiente para uma transição justa para os trabalhadores desses setores. Uma pergunta fundamental que surge é: quem participa desses processos de decisão? Não são apenas os governos. Grandes corporações firmam parcerias estratégicas com organismos internacionais para implementar projetos alinhados aos ODS. Fundos de investimentos gigantescos, que gerenciam trilhões de dólares, estão direcionando capital para projetos verdes e sustentáveis. Organizações não governamentais e grupos de especialistas, que não são eleitos, participam ativamente de comitês técnicos e consultivos, influenciando a formulação de normas e regulações. E, claro, bilionários e filantropos que, através de suas fundações, financiam uma vasta gama de iniciativas globais, desde a saúde até a educação e o clima, ganhando um assento importante nessas mesas de discussão. Vamos a alguns exemplos reais, mas pouco divulgados, que ilustram essas discussões. Em alguns países europeus, a implementação rápida de metas ambientais rigorosas, como a redução do uso de fertilizantes, gerou protestos massivos de agricultores, que alegaram que suas fontes de renda estavam sendo destruídas sem um plano de transição adequado. Vimos também como certas regulações de energia limpa acabaram beneficiando diretamente um pequeno grupo de empresas que detinham a tecnologia de painéis solares ou turbinas eólicas, criando novos monopólios. E a expansão de soluções digitais de governança, como sistemas de crédito social ou monitoramento de cidadãos. Embora em estágios iniciais em alguns lugares, já levantam um enorme debate sobre direitos civis. É crucial entender que essa discussão tem dois lados. O lado positivo é inegável. A busca por avanços ambientais é urgente, a necessidade de reduzir a desigualdade é uma obrigação moral, e o incentivo à inovação pode criar uma economia mais resiliente e próspera para todos. A cooperação global é, muitas vezes, a única forma de enfrentar desafios gigantescos. Por outro lado, o lado crítico levanta pontos que merecem atenção: os riscos de uma centralização excessiva de poder em organizações não eleitas. A possibilidade de mudanças serem implementadas de forma acelerada sem um debate público amplo e democrático e os questionamentos sobre quem realmente se beneficia com essas transformações e quem paga o preço. Apresentar os dois lados não é para gerar medo, mas para aumentar a nossa compreensão e nos ajudar a formar uma opinião própria e informada. No final das contas, a Agenda 2030 é um documento público, disponível para qualquer um ler. Mas as discussões, os relatórios técnicos e os interesses que orbitam ao redor dela são complexos e nem sempre chegam de forma clara ao público geral. A pergunta que fica não é apenas o que está sendo planejado para o nosso futuro, mas sim como essas decisões estão sendo debatidas, por quem e como elas serão implementadas no nosso dia a dia. Estar ciente desses debates é o primeiro passo para participar, ou pelo menos entender, as transformações que já estão acontecendo no mundo. Se você gostou de aprofundar nesse tema e quer que eu fale sobre outras agendas globais e os debates pouco comentados ao redor delas,
deixa seu like e comenta Despertar aqui embaixo. Assim eu sei que você quer mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.